Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu me chamo Jaqueline Oliveira, ou Tia Jaque, e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa muito séria, que é as dificuldades do departamento infantil. Sabemos que nesse departamento encontramos muitas dificuldades, né? E qual é a sua dificuldade? Será que é os recursos financeiros? Será que é a dificuldade com a equipe sem compromisso? Ou será que é com a igreja mesmo que não tem dado o apoio? Será que a sua dificuldade aí é com os pais que são evangélicos ou com os pais que não são evangélicos? Qual é a sua dificuldade? Nesse vídeo nós vamos conhecer algumas das dificuldades que encontramos e também vamos estar aí conversando e também encontrando algumas soluções para esse problema. Então eu convido você a vir comigo e vamos bater um papo sobre departamento infantil. Então pessoal, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos, que diz assim: E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, e sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quem você tem servido? Será que é aos homens? Ou será que é ao nosso Senhor Jesus? Essa palavra nos diz que devemos fazer tudo, sem exceção, para o Senhor. Então, devemos deixar as pessoas de lado e o que elas vão dizer de você e do seu trabalho. Isso é a primeira coisa que você deve pensar antes de começar o seu trabalho com o departamento infantil. Esquecer o que as pessoas vão falar, porque muitos vão se levantar para atrapalhar o seu trabalho, para te criticar, para não achar bom, e muitos também vão te ajudar, vão te apoiar, vão te estender a mão. Mas nunca esqueça que tudo que você já está fazendo é para o Senhor. É Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Faça o trabalho para o Senhor e Ele vai abençoar você. Então, para começo da nossa conversa, eu gostaria de dizer para você que uma das dicas para as dificuldades do departamento infantil é a oração. Se você entregar nas mãos do Senhor tudo que você quer fazer com o departamento infantil, Ele vai ouvir você e vai responder as suas orações, porque Ele é o mais interessado nesse trabalho. É Ele que coloca nas nossas mãos esse departamento. Ele colocou na sua mão porque Ele confiou em você. Ele confiou em mim, Ele confiou em todos vocês que estão me ouvindo. Então, quando colocamos na nossa mão e agarramos, a gente traz para dentro do nosso coração, porque é só aqui que vamos trabalhar com amor nessa obra. O departamento infantil, ele só funciona através do amor por essa obra. Ninguém que pense em pegar esse departamento pensando em ser reconhecido, pensando até mesmo em ser visto ou conseguir algo mais com esse departamento, porque não funciona assim. Então, se você entrou nesse departamento por amor a essa obra, porque você ama esse chamado, você ama as crianças, Deus vai te abençoar e Ele está com você. Então comece com a oração, entregue nas mãos de Deus, faça tudo quanto Deus lhe ordenar, porque Ele vai te instruir, Ele vai te capacitar, Ele vai moldar você nesse ministério. Às vezes você está pensando que eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho ajuda, eu não tenho apoio, eu estou sozinha. Saiba que você nunca está sozinha nesse departamento. Deus, Ele está sempre com você. Busque a Ele em todos os momentos, para que Ele possa resolver por você todas as questões que você tem dúvidas. Agora que você já orou, já colocou nas mãos do nosso Senhor esse departamento infantil, esse chamado,
Então é hora de você fazer o seu planejamento. É hora de você começar a colocar tudinho na ponta do lápis e no papel aquilo que você está pensando em fazer, suas ideias. Então comece com um planejamento. Nesse planejamento você vai buscar um objetivo. Isso mesmo. Qual é o seu objetivo? É alcançar almas para Jesus? Mais crianças para o reino? É evangelizar aqueles que já estão ali naquele local? É alcançar mais vidas? Qual é o seu objetivo? Coloque na sua mente uma meta. Eu quero alcançar isso, eu quero chegar a tal objetivo. Então, quando você descobrir o seu objetivo, você vai agora criar um problema para esse objetivo. Qual é a dificuldade de eu conseguir esse objetivo? Então esse vai ser o seu problema. Não consigo alcançar mais crianças porque no meu bairro não tem muitas. Então esse é um problema. Então qual é o seu problema? Você vai encontrar diante da sua situação. Cada um tem uma situação diferente, de acordo com o seu objetivo, com a sua área, com a sua congregação. Então depois de encontrar o objetivo e um problema, você vai elaborar uma estratégia para alcançar esse objetivo. Então ao longo desses vídeos, que vão ser alguns aí, serão vários vídeos abordando sobre esse assunto que é a dificuldade do ministério infantil, nós iremos tratar de um por um dessas dificuldades. Eu peço a vocês que trabalham aí com as crianças, que deixem aqui nos comentários qual é a sua dificuldade aí, para que a gente possa estar conversando aqui nos vídeos sobre o assunto. Então, pessoal, vocês que trabalham com o ministério infantil, precisam entender que diante dessas dificuldades, todas essas citadas, e mais as que vocês têm aí, nós precisamos primeiro conhecer o nosso departamento, né? Para que a gente possa criar uma dificuldade dentro desse departamento, nós precisamos entender o que é esse chamado que nós temos, né? O que é o ministério infantil. Gente, o ministério infantil, ele é a base, simplesmente a base da igreja. É o departamento mais importante que a igreja tem nesse momento e em qualquer outro. Desde o tempo de Jesus, ele sempre nos trouxe isso, que a criança, ela é importante. Ele sempre citou crianças na Bíblia. Então, nunca diga que a criança é o futuro que o nosso país tem, porque o futuro da nossa criança vai depender do que ela é hoje. Então a criança, ela é hoje, o ministério infantil, ela é hoje a base da igreja e ela é hoje a igreja. Você tem que fazer a criança se sentir importante, porque hoje ela pode cantar, louvar ao nosso Senhor, hoje ela pode ler a Bíblia e ela pode pregar. Hoje a criança, ela pode fazer todas as coisas. E se você esperar a criança crescer para que ela possa se tornar o futuro, ela pode se perder no meio do caminho, porque ela não criou uma escada para chegar até lá. Então, quando ela chegar lá, talvez ela não queira mais esse objetivo de servir ao Senhor. Então, para que ela ame a Jesus, para que ela tenha o desejo de ser o futuro da nossa igreja, ela precisa ser ali regada com uma sementinha. Ela precisa ali ser ensinada de pequena que nosso Deus, Ele é o mais importante em nossas vidas. Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Salvador. Então, o departamento infantil, ele é a base. A estrutura da igreja não cresce se a base não estiver fortificada como uma rocha. Então, para que você tenha um bom desempenho, é preciso você colocar isso no seu coração e na sua mente, que o departamento infantil, ele é a base principal. Imagina você que vê uma casa linda, você quer comprá-la. Você sempre vai olhar o quê?
a estética da casa, a aparência, a frente. Você vai olhar tudo, menos a base. Você não vai querer saber como ela foi construída, como ela foi fortificada. Você não quer saber se a casa vai cair no outro dia ou daqui a alguns anos. Você quer saber que ela está bonita, que o piso está ótimo, que a pintura está perfeita e que o teto não está pingando. Então você esquece do que está embaixo, da estrutura, se está forte, se foi construída com os melhores materiais. A gente esquece. Então o departamento infantil é como uma casa, como uma construção. Se você não usar os melhores materiais, se você não usar as melhores coisas para construir a base, essa estrutura, se você não alimentar as crianças com a verdadeira palavra, se você não alimentar as crianças com os melhores materiais que você possa usar, ela não vai ter uma boa estrutura. Ela pode desmoronar, como nós vemos muitos adolescentes e jovens hoje na igreja, infelizmente, desestruturados. E às vezes ninguém sabe, é porque é culpa da adolescência, é uma fase, colocamos culpa em todas as coisas, menos na base. Mas eu quero dizer para você também que essa responsabilidade também não é só sua. Essa responsabilidade é dos pais. Os pais também são o item mais importante do nosso departamento infantil. Se a gente não se unir, também não vai ter essa estrutura formada, porque os pais, eles não podem simplesmente jogar em nossas mãos os seus filhos, para que a gente possa fazer esse papel. Não, nosso dever é somente apoiar e trazer o ensino para complementar aquilo que o pai já fez em casa. Então o pai, ele é o mais responsável por esse departamento infantil. Então, quando a criança vem de casa, já sabendo que ela precisa orar, que ela precisa ler a Bíblia, que ela precisa se comportar, né? Que os pais já conversaram com ela, que ela tem que se comportar na congregação. Quando vai chegar na igreja, ela simplesmente vai ser uma bênção, porque ela vai ajudar no seu ministério, ela vai ajudar você a trabalhar com ela, porque ela vai estar sempre atenta a você ouvir, porque ela ouviu o pai dizer que ela precisa obedecer às tias, que ela precisa ouvir a palavra de Deus, ela vai ter amor por ouvir a palavra de Deus. Tem crianças que nem gostam quando a gente começa a falar, tem crianças que botam a mão no ouvido, tem crianças que começam a falar, a brincar, a correr para um lado para o outro, tem crianças que se jogam no chão, porque são crianças que não têm essa estrutura em casa, dos pais conversarem. Mas também temos as crianças que não são evangélicas, e essas já vêm com tudo isso nas suas vidas, né? Que são os pais que não têm dado esse apoio, né? De que elas precisam obedecer, que elas precisam aceitar a Jesus, que elas precisam amar a Deus. Elas não têm isso dos pais que não são evangélicos, né? Então, essas crianças precisam ser mais trabalhadas ainda. Elas precisam de mais apoio ainda. Elas precisam de mais atenção, porque elas vão vir com essas dificuldades, né? E cabe a você se especializar. Por isso que é importante você sempre estar aí estudando, lendo a Bíblia, fazendo treinamentos, fazendo cursos, para que você, diante dessas situações, você saiba se comportar, você saiba tratar essas crianças que vêm de fora com problemas, que são de pais que não são evangélicos, que vivem neste mundo como o mundo vive, né? Como o mundo ensina a elas. Então, as crianças, ela vai depender muito de como elas são tratadas em casa. Se elas são bem tratadas e bem ensinadas, elas vão ser uma bênção na casa do Senhor. E você vai complementar este trabalho. Esse é o seu papel, fazer o complemento daquilo que o pai já ensina em casa, né? Você não vai educar a criança na igreja, né? Isso não é o seu papel, é o papel dos pais. Então, o seu papel é dar a continuidade ao ensino da palavra de Deus, semear no coração das crianças o amor a Deus. Esse é seu papel.
Então o ministério infantil, ele é importante sim, ele é muito importante para a igreja, ele é a base. Mas, infelizmente, ele não é o ministério mais reconhecido da igreja. Porque o ministério infantil, ele não dá visibilidade para a igreja. O ministério infantil, ele não traz recursos para a igreja, dinheiro, não traz. As crianças não trazem dinheiro, não traz o dízimo. As crianças, elas atrapalham, como muitos dizem, os cultos, atrapalham as pregações. Então, as crianças são deixadas de lado porque elas vão sempre ser tratadas como uma intrusa, como um atrapalho dos cultos, e só serve para que as tias levem para algum canto e façam palhaçadas para que elas fiquem mais calmas. Infelizmente, é desse jeito que muitas igrejas tratam. Não são todas, né? Graças a Deus tem muita igreja, muitos pastores e muitos dirigentes que apoiam esse departamento e sabem da importância que ele tem. Mas a realidade é essa, né? O departamento infantil, ele sempre vai sendo deixado de lado, não tem muita importância, tá ali, ainda são pequenas, não entendem, não sabem o que estão fazendo e estão enganados. Estão muito enganados. Nós temos que priorizá-las desde pequenas, porque é de pequeno que elas vão crescendo com esse entendimento, vão se tornar grandes pastores, grandes dirigentes, vão aí ser pessoas melhores, pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. É isso que devemos ensinar, a elas amar a Deus sobre todas as coisas. E não amar danças, brincadeiras, não amar passeios. Isso é bom ter, mas não é o mais importante. A nossa missão como tias e tios do departamento infantil é ensinar a criança o plano da salvação. É o ide pregai a toda criatura, sendo elas crianças também, e ensinar que Deus é amor e que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos libertar do nosso pecado. É isso que devemos ensinar. Pular é só um complemento no departamento infantil, porque afinal elas são crianças e também brincam, né? Mas temos que colocar aí a sementinha plantada no coração delas para que elas cresçam sabendo que Deus é amor e que Deus nos criou, é o nosso Criador e é o nosso protetor. Então, para trabalhar aí com a sua criança, sempre esteja em oração, sempre estejam afirmando a sua base aqui também na Bíblia. Sempre levem a Bíblia para elas, abram a Bíblia para elas. Mesmo que na EBD você tenha que trabalhar com a revista, mas sempre abra a Bíblia. Se possível, nem use a revista na hora da aula. Já tenha aí na sua mente, já estudado aquele assunto daquele dia, aquela história que você vai contar, que é a palavra de Deus. Não seja só contadores de história. Não chegue só para abrir a revista e ler aquela historinha. Não. Tenha fundamento. Saiba por que aquela história começou, por que ela terminou, aonde ela quer chegar e qual o objetivo daquela história para ensinar para a criança. E incentive elas a abrir sempre a Bíblia, mesmo aquelas que não sabem ler. Incentive, elas gostam de abrir, elas gostam de folhear, mesmo elas não sabendo, elas querem. E incentivem isso, porque quando elas aprenderem a ler, elas já vão saber folhear a Bíblia. E isso é muito importante. Então, vá e faça o melhor para o seu departamento infantil. É isso que Deus quer de você. Antes das dificuldades, nós temos todas as armas que Deus coloca em nossas mãos, porque Ele nos escolheu. Então, Ele vai te dar diretrizes enormes aí, vai te dar um leque de como trabalhar com as crianças. Basta você estar aí com a mente ligada em Deus, para que Ele possa usar você, possa usar suas mãos para você trabalhar nesse departamento. Amém? Então, lá em Provérbios capítulo 20, versículo 11, diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se for reta e pura. Então, se você não fizer coisas boas que não agradam ao Senhor, as suas ações também vão influenciar nas crianças que estão se espelhando em você.
os pais, se eles não fazem o que tem que fazer em casa, ler a Bíblia, orar, louvar, se não tem uma boa estrutura em casa, elas também vão conhecer essas ações, né? E elas também não vão querer seguir o ensino certo se elas estão aprendendo errado. Então, as suas ações vão influenciar. Se elas forem puras e retas, as crianças também vão crescer com essa pureza e com esse verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Mas se não tiver a base, não vai ser forte o bastante para conseguir se firmar. Então aí estejam sempre juntos com os pais nesta obra, né? E os pais apoiem sempre esta obra. Sejam sempre os apoiadores principais desse departamento infantil, porque nós precisamos de vocês juntos para que possamos trabalhar com as nossas crianças. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que deu para entender aí mais ou menos aí o que é o nosso departamento infantil, algumas das dificuldades que encontramos. Falem também aqui nos comentários qual é a sua dificuldade, o que você quer saber sobre o departamento infantil, qual a ajuda que você quer ter nesse departamento infantil. E aí estaremos buscando aqui trazer para vocês através desses vídeos, né? Então deixe aí o seu like, compartilhem com os seus amigos, com as tias e tios do departamento infantil, compartilhe aí com todos que você possa compartilhar. Também se inscreva se você ainda não é inscrito e que Deus abençoe vocês. Antes de ir embora, eu quero deixar para vocês um versículo que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Se você tem a Bíblia aí, abra e fique com essa palavra na sua mente, porque foi uma que sempre me deu força para trabalhar com esse ministério infantil. Que diz assim: não foi eu que te ordenei? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então é Deus que está com você. Ele te escolheu. Ele vai estar com você em tudo que você fizer. Foi Ele que colocou em suas mãos e Ele nunca vai te decepcionar. Confie nele, que esforça. Faça o melhor que você puder por esse departamento. E Deus vai te abençoar. Amém? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.